E até a própria Igreja reconhece que, por exemplo, neste momento as pessoas podem separar, podem encontrar outra pessoa e outra e outra. A Deus não reconhece isso. Admite que isso é o que acontece, Admite. mas não é isso que ela aponta como Está bem, mas imagina um viúvo em que alguém morre. Sim. A pessoa pode encontrar outra pessoa e pode encontrar outra e outra e outra. Ou seja, como é que esse absoluto, por exemplo, que devia ser só para uma pessoa, pode ser transformado em duas? Certo. Porque isto, lá está o projeto de realização que está aqui em conta. Não é? Uma coisa é a mesma coisa que o meu sacerdócio. Sim. Eu estou a amar um ministério como num amor divino e por isso torna-se absoluto. Os outros são relativos a este. São todos relativos a este. Então há sempre uma ordem, há sempre um que é superior ao outro. Há uma prioridade. Portanto, então eu aproveito para perguntar ao Daniel, que é, como é que funciona na prática? Tu tens duas namoradas, não é? Supostamente. Tenho duas companheiras. Duas companheiras. Não é namorada. Porquê é que não dizem namoradas? Desculpa. Eu, pessoalmente, não Gosto gosto do termo porque acho que tem um peso. Ok. São três cultural. pessoas. São três Sim, pessoas no neste conjunto. momento, sim. Na prática, como é que isso funciona? Não há um desequilíbrio na relação? Como é que, por exemplo, até, sem querer entrar em pormenores, mas até na privacidade, como é que funciona? Que tem que estar sempre as três pessoas juntas? Não tem que estar sempre as três pessoas juntas. Vamos a ver, uma relação como a que eu tenho, por exemplo, normalmente é descrita como uma relação em V, em que eu estou com uma pessoa e eu estou com outra pessoa. Mas essas pessoas não estão entre si. Essas pessoas não Não estão... é um triângulo. Neste momento, não é um triângulo, mas lá está, as coisas podem mudar. Os relativos são elas. O que é que acontece? Quando se está numa relação em V, tal como quando se está numa relação em triângulo, existem sempre três relações diferentes. Existe a minha relação com cada uma delas, portanto, E dois. a relação delas entre si. E Neste caso, não. a relação do todo. A Gestalt. Elas são amigas, por exemplo? Elas são grandes amigas. E diz-me uma coisa, e como é que vocês... Porque assim, eu acho que o ciúme ou o sentimento de posse é algo que é inerente, é inato à condição humana. Mas Nós não, queremos ele não acha. mostrar para nós. Pelo menos da forma como... Mas tu não achas isso, pois não? Eu Tu acho, não acreditas em no termos ciúme, por gerais, exemplo? a maioria Eu não acredito, não, se eu não acreditasse no ciúme, tinha que trocar de óculos. O ciúme existe. Pronto, as pessoas sentem ciúme. Como é que isso se gere? Ou seja, podem ter relações fora desse triângulo? Sim, Podem, claro, podem. obviamente. Quer dizer, aqui há uma grande diferença entre a posição que eu advogo e a posição que a Igreja ocupa, é que a Igreja gosta de hierarquizar. Eu nem por isso. Portanto, a Igreja coloca o homem acima da mulher. A Igreja coloca... Quantas passagens da Bíblia é que quer que eu vá buscar? Acontece passagens para tudo e mais alguma coisa. Pronto. Agora, Tem pessoas que a Igreja coloca o homem... Não acha que o facto das mulheres não poderem ser ordenadas não há uma hierarquização das funções Não tem a ver com a hierarquização do homem e da mulher. Na sua origem não tem, vamos ser sinceros. Não. Tem a ver com a questão do feminino e do masculino e tem a ver com a história do sacramental. Ligado, no caso, a uma dimensão cultural, ninguém nega o facto, do magistério. Mas Em que o homem é o chefe da família. Sim. E a ordem é Deus, Jesus, o homem, a mulher e os filhos. Está-se a referir a uma cultura que vigorou, mas nunca Vigora foi... ainda e que nós sentimos diretamente os seus efeitos. Sim, então nós vou ainda dizer... vivemos numa sociedade machista, Sim, mas a nós cultura... ainda vivemos numa sociedade que Tu tens discrimina duas entre géneros. namoradas. Já viste como é que também funciona? Tu tens duas. E a verdade. hierarquia é quem? Qual Não há aí? hierarquia. Boa pergunta, qual é a hierarquia? Pronto, num casal, a hierarquia é exatamente a mesma. É o amor que existe. Quem manda lá em casa é o amor que existe entre o homem e a mulher. Mas eu fazia-lhe uma pergunta mais Deus prática, é que era... o amor. O que é que aconteceria ao tecido da sociedade se... O poliamor fosse instituído. Não é instituído, mas eu acho que mais tarde ou mais cedo isso vai acontecer. Basta olhar para os sim. adolescentes. Tu achas uma coisa dessas? Basta olhar para os adolescentes, a forma como veem a sexualidade e como a acaso eu não bissexualidade acho. é uma coisa muito Eu mais acho que há um comum. regresso ao Acho que não estou a dizer que conservadorismo imenso. não estou a dizer que vai ser obrigatório e que as pessoas de repente vão ser todas viver um Mas poliamor. vão ter mais Acho que vai escolha. haver cada vez mais espaço e cada vez mais pessoas vão optar por isso. Acha que mal é que vem ao tecido social e o que é que pode acontecer se de repente, em vez de só um exemplo ou dois que nós conhecemos, começar a ser mais Eu não generalizado? sou manicaísta, nem acho que uns são maus, outros são bons, nem isto está melhor, nem está pior. Viver entre problemas e tensões é o normal da vida. E acho que estas coisas têm que viver de uma avaliação e de uma vivência que vai ponderando aquilo que vão sendo as experiências. Quer dizer, nós não crescemos
num único sentido. A vida não é feita só de retas, é altos e baixos, é conquistas e derrotas. E, portanto, o que eu acho é que, como ela dizia, e com verdade, as experiências que se vão acumulando vão trazendo que valores que eram retrógrados passam a ser progressistas, valores que eram muito progressistas passam a ser vistos de repente como uma coisa pior que nos pode acontecer, e nós estamos a viver numa sociedade que é feita de um ritmo tal que eu ainda vou ver na minha geração muita coisa a acontecer. O que antes demorava 2 gerações a mudar de mentalidade. Agora demora meia hora. Quase meia hora. Depois deste debate, então, ainda vai ser tentar. Hoje em dia vai ao Agora, o que eu acho é que nem se vive na monogamia sem uma opção, e sem uma construção, e por isso sem uma filosofia de vida, sem uma sabedoria de vida, nem se vive, porventura, no poliamor, sem tentar escudar isso também com razões e com experiências. Quer dizer, eu não sou ninguém para dizer... Eu queria dizer qualquer coisa. Estas coisas não é assim... O mais natural é a gente viver num estádio. É assim, quando eu estou na escola primária, admito ser muita coisa na vida, não é? O pior é se eu chegar à universidade sem saber ainda o que é que eu vou ser. Quer dizer, há coisas que ou igual, ou quando era a vida é um bem escasso, que nós não podemos gerir como se ele estivesse sempre disponível a toda a hora, como tudo fosse válido. Mas também está a fazer um juízo de valor, está a dizer que há uma certa leviandade nas pessoas que escolhem viver. Não, isso é que estás a dizer, não diz que há leviandade. Há uma procura que eu admito que umas pessoas se faz de uma maneira... Por exemplo, há pessoas para quem ouvir uma pessoa a quem confiam, dá para adquirir essa sabedoria. Outros, como desconfiam de tudo e de todos, se não for eu a aprender, eu não vou lá. O Daniel queria dizer uma coisa assim. Pode-se chegar ao poliamor ou práticas de não monogamia responsável da forma mais irrefletida possível. O que há por aí? Da forma mais O que há por aí, normalmente, não é não monogamia responsável. Muitas vezes poliamor não assumido. Não, muitas vezes é não monogamia irresponsável. E a questão da responsabilidade... É as traições. O poliamor não assumido. Então não entra na definição de poliamor. Mas não era isso. Não era isso. É só engano, não é? É só mentira. Há muita coisa dessa. Claro. Eu acho que as pessoas sabem que as taxas de infidelidade conjugal e a taxa de divórcio? Andam por aí. É incrível, é verdade. Agora é preciso ver uma questão. A monogamia, neste momento, ou aliás, o ideal da monogamia, porque nós estamos aqui a falar da monogamia como se a monogamia fosse uniforme. Pessoas diferentes praticam monogamias diferentes e é preciso, em termos académicos, também ter isto em conta. Há tipos de relações diferentes. E há pessoas casadas diferentes. que entram em relações extraconjugais. E há poligamia sucessiva. Claro que sim. E aliás, hoje em dia, a verdadeira monogamia, ou seja, um parceiro sexual para a vida inteira, é coisa que praticamente não existe. Pois. O que nós temos é a chamada monogamia em série, que é outra coisa. É um parceiro de cada vez. Sucessiva. Também, outro nome. Mas aquilo que eu queria dizer é que o ideal da monogamia neste momento está ainda e muito instituído como uma norma social. O ideal, não a prática. O ideal. Há um processo de normativização em torno da monogamia, tal como há um processo de normativização em torno da heterossexualidade. Claro. Portanto, eu discordo muito claramente e muito fortemente desta ideia de que as pessoas só são monógamas depois de um processo de reflexão. Não, há um certo reflexo condicionado, socialmente condicionado, para o ideal da monogamia. Só que as pessoas têm vindo a descobrir, eu acho que a sociedade ocidental tem vindo a descobrir nos últimos tempos que o apelo constante que existe para a sociedade de nós sermos cada vez mais nós próprios, até temos perfumes que nos dizem "sê tu", não Be yourself. "be you", Sim, be you. choca com esse tal projeto de continuidade temporal em que uma pessoa está com outra pessoa para um projeto de vida. O projeto de vida principal das pessoas, são elas próprias. E isso tem que estar em jogo com os seus sentimentos e com as outras pessoas. O poliamor é uma alternativa, é uma possibilidade para além da monogamia. Não é um modelo melhor, não é um modelo pior. É outro modelo. Temos mesmo que terminar. Agradecemos muito. Eu sei que é pouco tempo. Sei que o padre vai agora ter como Manuel Luís Gosta, vai-nos deixar. E o Daniel tem que ir amar várias pessoas. Exatamente, as pessoas de também. Uma coisa certa. Se Deus ama toda a gente e é omnipresente, é também um fã do poliamor, certamente. Certamente. Vamos acabar então o debate. Muito obrigada por terem vindo aqui. E depois deste momento em que nos sentimos em família, com o Daniel. Em amor, estamos em amor. Vamos avançar para uma lista, que é mais uma petição, já a seguir.